All the Young Dudes, capítulo 38, segundo ano. O longo último dia, parte 1. Sexta-feira, 29 de junho de 1973. Remus ainda estava atrasado e ainda havia muito a se fazer. Como de costume, ele havia dormido até mais tarde do que o resto dos marotos, e quando acordou, Peter era o único que restava, correndo porta fora com um rápido "Bom dia, Lupin, boa sorte!". Verificando o relógio, Remus saltou da cama e correu para o chuveiro em estado de pânico. Enquanto penteava o cabelo no espelho, pensando sombriamente que esta poderia ser a última vez, já que a diretora o deixaria careca assim que ele voltasse a St. Edmunds amanhã, ele repassou a lista em sua cabeça. Café da manhã primeiro, é claro, não podia faltar. Se ele se apressasse, poderia alcançar James e Peter antes que partissem para suas próprias missões. Provavelmente seria sua única chance de vê-los, porque hoje, no último dia do semestre, os marotos, geralmente unidos, estariam visivelmente separados até o jantar. Depois do café da manhã, ele teria que correr de volta para o dormitório para fazer as malas. Remus tinha certeza de que eles ganhariam uma detenção naquela noite, e ele poderia não ter tempo suficiente na manhã seguinte antes de pegarem o trem. Depois de fazer as malas, ele precisava devolver os livros na biblioteca. Isso o encheu de um sentimento de culpa. Ainda não tinha encontrado nada para ajudar Sirius, apesar de semanas de pesquisa. Sua única esperança agora era que Narcissa Black fosse capaz de encontrar uma maneira de escapar do noivado, mesmo que fosse depois que a cerimônia de noivado acontecesse. Em seu caminho para a biblioteca, poderia deixar seu formulário de inscrição de disciplinas no escritório de McGonagall. Ele já havia adiado isso por muito tempo. Então, com os livros devolvidos e o formulário entregue, Remus achava que teria tempo de sobra. Até às 11 horas, horário em que deveriam encontrar Peter em frente às estátuas onde ele pegaria a capa de invisibilidade. Contanto que tudo funcionasse de forma cronometrada, Remus deveria ser capaz de pegar os guarda-chuvas que precisava no galpão do guarda-caça e trazê-los de volta ao dormitório. Então seria quase hora do almoço. Ele esperava ter um momento para terminar de ler seu livro em paz. Havia pego o emprestado de Sirius e só faltava um capítulo, e ele realmente queria terminar antes que precisassem ir para casa, especialmente porque duvidava que McGonagall permitiria que lesse durante sua inevitável detenção naquela noite. Logo após o almoço, então entraria em vigor a primeira etapa do plano de fim de ano dos marotos. Ele evitaria o caos e verificaria se ele empacotou tudo, possivelmente arrumando algumas das coisas de Sirius também, porque o outro garoto ainda não tinha feito as malas e Remus suspeitava que estava deixando para o último minuto. Então os preparativos para o banquete começariam. Tudo o que ele precisava fazer era aparecer cedo o suficiente para ajudar James e Sirius com os encantamentos finais. Isso, é claro, se nenhum deles fosse pego antes disso. Houve uma batida repentina na porta do banheiro assim que Remus estava puxando sua calça jeans. "Trouxe torradas para você, Moony", a voz de Sirius continuou. "Pensei em trazer para que não perdesse tempo descendo." "Ah, ótimo, obrigada." Remus gritou de volta, colocando sua camisa rapidamente, como se Sirius pudesse vê-lo através da madeira. "Boa sorte, vejo você à tarde." Você também." Remus ouviu os passos de Sirius recuarem e desaparecerem escada abaixo. Bem, pelo menos o café da manhã havia sido resolvido. Ele saiu do banheiro, cheio de vapor, e viu o prato de torradas em cima de seu malão. 4 fatias. Sirius não fora mesquinho, e cada uma generosamente revestida com um ingrediente diferente. Remus sorriu, e renovou sua promessa de ajudar Sirius a fazer as malas mais tarde. Ele passou 1 hora apenas mastigando as torradas e recolhendo vários pertences que se espalhavam por toda parte, desde sua cama até as prateleiras de seus amigos e a sala comunal. Aproveitou a oportunidade para ouvir Hunky Dory por uma última vez, despedindo-se afetuosamente da vitrola por alguns meses. O pôster de David Bowie que Sirius lhe dera de aniversário não se movia mais, o que Remus ficou um pouco feliz, porque pelo menos isso significava que ele poderia levá-lo de volta para St. Edmund sem levantar suspeitas. Sua mala não parecia se fechar tão facilmente como no final do verão passado, quando ele estava a caminho de Hogwarts, e ele teve que reorganizar os itens várias vezes antes que tudo se esmagasse lá dentro e ele conseguisse fechá-la.
Remus escovou os dentes e foi juntar seus livros da biblioteca, colocando-os em sua bolsa puída. Ele se perguntou se a diretora o deixaria ter uma mochila nova escolar. Veja bem, da última vez que ele pediu uma, ela aproveitou a oportunidade para ensiná-lo a costurar. Uma habilidade para a vida, ela disse. O garoto não se incomodou em dizer a ela que o feitiço reparador era muito melhor, mas nem mesmo ele estava sendo muito útil com a bolsa nesse estado. Com sua lista de matérias escolhidas em mão, ele desceu para a sala comunal, onde todos os outros grifinórios pareciam estar fazendo suas malas de última hora também. O espaço geralmente aconchegante estava um caos, com gritos implorando pela devolução de livros e jogos sumidos, alunos rastejando sob mesas e levantando sofás à procura de itens perdidos, grupos de meninas do 7º ano choravam abraçando-se em despedidas, corujas voavam de um lado para o outro. Remus! Mary o interrompeu quando estava saindo. Você está sozinho? Sim, ele acenou a cabeça com um sorriso travesso. Ela sorriu de volta. O que vocês estão planejando? Eu e Marlene estávamos conversando sobre como vocês estavam quietos nas últimas semanas. Não me faça perguntas e eu não te contarei mentiras, ele respondeu. Desculpa, mas tenho que devolver meus livros. A Lily está procurando por você, ela disse rapidamente. Estarei no salão principal para o almoço. Vou estar um pouco ocupado até lá. Peço desculpas a ela. Com isso, ele correu pela porta do retrato e saiu para o corredor, que estava igualmente cheio de alunos correndo de um lado para o outro, se despedindo de última hora. Pirraça, levado pela empolgação, obviamente descobriu onde Filch guardava o papel higiênico e estava jogando chumaços de papel molhado em qualquer um que chegasse perto o suficiente. Com os braços acima da cabeça, Remus alcançou o escritório de McGonagall no momento em que Pirraça arremessou o papel na porta. Remus se abaixou bem a tempo e Pirraça começou a rir loucamente quando McGonagall, tendo ouvido o splat muito alto, abriu a porta do escritório. Ela olhou para Remus, ainda agachado e cobrindo a cabeça. Senhor Lupin? Foi Pirraça. Ele se levantou rapidamente. De verdade, professora. Eu acredito em você. Ela deu um pequeno sorriso. Os espíritos estão sempre bem ativos no último dia do semestre. Você tem algo para mim? A velha professora olhou para o pergaminho que estava segurando. Sim. Ele estendeu a mão. Excelente. Entre, Lupin. Mas você dificilmente poderia dizer não para McGonagall ou perguntar a ela se isso poderia esperar até mais tarde. Ele se perguntou o que diabos ela queria. Certamente Sirius e James já não haviam sido pegos, ou haviam. Seria bastante óbvio, assim, que a fase 1 do plano fosse iniciada, mas ele não tinha ouvido nada. Sente-se, Sr. Lupin. Chá? Sim, ok. Ele se sentou inquieto. McGonagall acenou com a varinha e o pequeno bule de tartã em sua mesa começou a derramar seu conteúdo em 2 xícaras iguais. Sirva-se de leite, disse a professora distraidamente, enquanto examinava o pedaço de pergaminho que ele lhe dera. Adivinhação? Disse ela. Estudo dos trouxas e aritmancia? Ele não disse nada. Ela ergueu os olhos, finalmente, examinando-o por cima dos óculos quadrados. Essas são as mesmas matérias que o Sr. Potter e o Sr. Black escolheram, se não me engano. Sr. Pettigrew também? Remus apenas assentiu. Na verdade, Peter estava apenas fazendo a adivinhação e estudo dos trouxas. Ele descobriu que você só precisava selecionar um mínimo de 2 novas disciplinas e decidiu não se esforçar mais do que o necessário. E Remus preferia morrer do que ter uma matéria a menos que James e Sirius. Estou interessada em saber o que levou a selecionar estudo dos trouxas em particular, considerando um futuro no escritório de comunicação trouxa, talvez? Remus gaguejou. Ele não tinha ideia do que era o escritório de comunicação trouxa, mas não parecia muito interessante. Achei que você tivesse conhecimento suficiente sobre o mundo trouxa depois de passar tanto tempo de sua vida nele? Sim, mas... Não há necessidade de você estudar disciplinas simplesmente porque seus amigos o fazem, Sr. Lupin. A professora McGonagall disse, mais gentilmente do que esperava. Vocês ainda terão as mesmas matérias básicas, afinal. Remus encolheu os ombros. Ele não sabia mais o que fazer.
Sério, todas as matérias o interessavam. Ok, talvez não o estudo dos trouxas, ela estava certa. Mas no final, ele não gostava muito da ideia de não fazer aula com os outros marotos. Uma das coisas mais maravilhosas sobre a escola, Sr. Lupin, McGonagall começou com muito tato, são os amigos que fazemos. Conexões e relacionamentos que duram a vida toda. Eu sei que você fez alguns amigos muito queridos em Hogwarts. Remus lutou contra uma careta. Ela tinha que fazer isso soar tão feminino? Ela limpou a garganta, claramente divertida com a reação dele. Alguns amigos muito queridos. Mas a escola também é o lugar para nos desafiarmos, para testar nossa capacidade, você entende? Ele acenou com a cabeça inexpressivamente. Ela suspirou, bebendo seu chá. Seus resultados nos exames foram excelentes este ano, Remus. O menino se endireitou um pouco na cadeira quando ouviu isso. Ele próprio ficou muito satisfeito com os resultados. Não tinha vencido James em Transfiguração ou Snape e Lily em Poções, mas teve algumas das notas mais altas do ano em todo o resto. Como tal, McGonagall continuou, não tenho nenhuma preocupação em permitir que você estude aritmancia, que, devo dizer a você, é um dos cursos mais desafiadores que oferecemos em Hogwarts. Mas eu questionaria se os estudos dos trouxas são um uso adequado de seu tempo no futuro. Você pode achar muito tedioso, infelizmente. Você considerou, por exemplo, runas antigas? Remus torceu as mãos no colo. Tinha soado bastante interessante, mas ele passou tanto tempo lutando para ler em inglês e lutando para alcançar o resto dos alunos que a ideia de aprender outro idioma era petrificante. McGonagall parecia entender suas preocupações, pelo menos em parte. Você não acharia tão difícil quanto pensa, sabe? Você é um aluno imensamente talentoso e extremamente esforçado. E também seus colegas de casa, senhoritas McGonagall e McKinnon, estarão na mesma aula. Isso não parecia tão ruim, na verdade. Ele gostava muito das Amys agora e seria divertido passar um pouco mais de tempo com elas. Seria bom ter uma aula em que não houvesse Sirius se exibindo, nenhum Peter tentando copiar suas anotações e nenhum James agindo como um idiota para chamar a atenção de Lily. Ok, ele disse. Vou tentar. Excelente! McGonagall sorriu amplamente, parecendo genuinamente satisfeita. Ela acenou com a varinha sobre o formulário dele para alterá-lo. Professora? Ele perguntou de repente, ligeiramente nervoso novamente. Sim, Lupin? Bem, eu estava pensando em outra matéria também. Talvez em vez de adivinhação? O sorriso de McGonagall se tornou irônico. Bem, não posso fingir que vejo muita utilidade em adivinhação, a menos que a bruxa ou o mago em questão seja genuinamente dotado com a visão. Remus assentiu, presumindo que isso significava que ele não era tão talentoso. Eu pensei, talvez... Quer dizer, provavelmente é bobo. James disse que era bobo, uma matéria de menina. Trato das criaturas mágicas? Ele disse tudo com pressa. McGonagall parecia genuinamente surpresa. Isso é algo que te interessa? Sim, acho que sim. Não apenas porque eu sou... Você sabe, mas sim, suponho que seja principalmente por causa disso. Bem, é um assunto muito interessante. McGonagall tornou um gole de chá novamente. Devo dizer que você está mais interessado nisso do que em adivinhação, então deveria fazê-lo. Ótimo, ok, pode mudar. Ele acenou com a cabeça, sentindo-se um pouco envergonhado, mas também bastante satisfeito consigo mesmo. McGonagall acenou sua varinha mais uma vez. Seu pai era bastante talentoso quando se tratava das criaturas mágicas, você sabe? Ela disse. Remus ergueu as sobrancelhas. Eu não sabia. Sim. Ela acenou com a cabeça, como se estivesse apenas passando o tempo. Um especialista em sua área. Sua área? Aparições espirituais não humanas. Bichos papões e fantasmas, você sabe, dementadores também. Todas as criaturas das trevas, receio. Trato das criaturas mágicas se concentra principalmente em criaturas corpóreas, ou seja, criaturas mortais, mas você pode muito bem compartilhar seus talentos? Certo. Obrigada, professora. Remus se levantou rapidamente. Ele não tinha tempo para pensar em seu pai agora, tinha muito o que fazer. Eu tenho que ir para a biblioteca. Ele indicou sua bolsa pesada, rasgando-se nas costuras. Sim, certamente, McGonagall assentiu.
Obrigado, Remus. Vejo você no banquete esta noite. Sim, tchau. Quando ele finalmente saiu do escritório de McGonagall, Remus olhou para o relógio. Eram 10 para as 11. Droga, não haveria tempo para a biblioteca agora. Ele tinha que encontrar Peter lá fora, e normalmente levava pelo menos 15 minutos para sair do castelo, desde que nenhuma das escadas o obrigasse a se desviar. Levantando sua mochila excessivamente pesada, Remus suspirou e partiu. Quando chegou às estufas, suando e com muito calor sob o sol forte, Peter obviamente estava esperando há algum tempo e estava torcendo as mãos. Aí você está! Ele engasgou. Eu pensei que algo tinha acontecido. Desculpe, Remus ofegou, enxugando a testa com a manga. McGonagall queria bater um papo. Tá tudo bem? Sim, Peter acenou a cabeça, os olhos correndo ao redor. Assim como James disse. Você os viu? Não. Tudo deve estar bem, então. Aqui. Peter entregou a Remus a capa da invisibilidade. Ótimo. Ei, você vai voltar para o dormitório? Sim, eu ainda preciso fazer as malas. Ótimo. Se importa em levar meus livros de volta? Eu queria devolvê-los à biblioteca, mas McGonagall... Ok. Peter pegou a sacola. Puta merda, Moony! Ele gemeu, cedendo ao peso da bolsa. Te vejo na hora do almoço? Provavelmente. Boa sorte. Peter saiu correndo de volta para o castelo, deixando Remus sozinho novamente. Olhando ao redor para se certificar de que a área estava vazia, Remus não perdeu tempo em se aproximar do galpão de equipamentos. Ele já havia estado ali uma vez para uma detenção em seu primeiro ano. Era muito maior por dentro do que parecia e cheio de ferramentas para manter os cuidados nos amplos terrenos de Hogwarts. A fechadura não respondeu ao feitiço Alohomora, mas absolutamente respondeu a algumas torções rápidas com um dos grampos do cabelo de Lily Evans. Ela o havia dado o objeto na noite anterior com um olhar interrogativo, mas não perguntou por que ele precisava. Uma vez lá dentro, Remus agiu rapidamente, encontrando o grande baú preto de guarda-chuvas. Ele não tinha certeza de por que os bruxos ainda usavam guarda-chuvas. Certamente haviam feitiços para se proteger da chuva, mas mesmo assim, eles não queriam que ninguém os convocasse e arruinasse a diversão. Remus cobriu o baú com a capa da invisibilidade e lançou um feitiço de leveza sobre ele antes de levitar tudo para fora do galpão. Ele caminhou de volta para a escola de uma maneira vagarosa, tentando não parecer que estava tramando alguma coisa, escondendo sua varinha sob as vestes para que ninguém pudesse ver que estava guiando o baú invisível. Demorou uma boa meia hora para andar sozinho pelo castelo com o baú sem ser notado e sem esbarrar em nenhum outro aluno. Várias vezes ele teve que levitar a coisa sobre sua própria cabeça, o que exigiu muito esforço e concentração. Ainda assim, ele o fez, chegando ao seu destino com um enorme sentimento de realização. Remus deixou o baú no dormitório e fez um feitiço para colar a fechadura. Se alguém tentasse invocá-lo, não seriam capazes de abri-lo a tempo de se salvar. Ele dobrou a capa cuidadosamente e a deixou no travesseiro de James. Peter havia deixado a mochila de Remus ao pé de sua cama e o menino suspirou para si mesmo, percebendo que teria que devolver os livros antes de poder ir almoçar. Colocando-o nas costas, ele desceu mais uma vez a escada para a sala comunal da Grifinória. Mais uma vez, ele foi surpreendido, desta vez por Lily, que parecia extremamente nervosa e extremamente satisfeita em vê-lo. Aí você está! Ela gritou, agarrando seus ombros. Estive procurando por você em todos os lugares. Oi, Lily. Ele sorriu educadamente. Desculpe, isso pode esperar? Eu tenho que ir a... Absolutamente não. Ela balançou a cabeça com veemência. Podemos subir para o seu quarto? Os outros não estão lá, estão? Não, ele suspirou. Poderia ir para a biblioteca mais tarde se deixasse de tentar terminar seu livro ou se sua visita a Madame Pomfrey não demorasse muito. Ele seguiu Lily de volta à escada acima. Eu iria querer saber o que é isso? Ela disse, olhando para o grande baú preto. É um baú cheio de guarda-chuvas, ele disse prontamente. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não o questionou mais. Eu tenho uma coisa para você. Ela colocou sua bolsa em cima do baú, vasculhando-a. Ela retirou um item muito estranho, parecia uma folha de plástico transparente. Remus franziu a testa quando ela entregou a ele. Ele o virou. Lily? Lamento ter demorado tanto. Tive que esperar séculos pelo acetato. Minha mãe comprou de uma amiga.
Dela, que é professora. Eles os usam como retroprojetores em escolas trouxas. Bem, você sabe disso, obviamente. Remus acenou com a cabeça, inexpressivamente. Havia um projetor em St. Edmunds, mas sua lâmpada precisava ser substituída há cerca de 3 anos, e pelo que ela sabia, ninguém ainda havia feito isso. Tem um livro? Lily acenou com a cabeça para a bolsa dele. Pegue um, vou te mostrar. Ele obedeceu, curioso para ver onde isso estava indo. Ela abriu uma página aleatória, colocou-o em cima do baú e colocou a folha de acetato sobre ele. Veja, ela disse. Remus olhou, prestes a retirar sua varinha, caso ela quisesse que ele lesse algo. Ela balançou a cabeça, afastando a mão dele. Apenas olhe, ela disse. Ele olhou novamente, esfregando o pescoço. Existem 3 elementos-chave para cumprir um voto inquebrável de sucesso. Na primeira instância... O quê? Remus exclamou, pegando o livro e olhando. Funcionou? Lily olhou para ele ansiosa. Você conseguiu ler isso? Sim, eu... Caramba, Evans! Ele virou a página novamente, movendo o acetato. Funcionou. Era muito menos complicado do que o feitiço de Sirius. Deve funcionar fora de Hogwarts também, ela disse com os olhos verdes brilhando. Eu mexi um pouco no encantamento e houve um trabalho de poção envolvido, mas deve durar um bom tempo. Você é incrível, Remus disse, ainda lendo. Muito obrigada. Do nada, Lily saltou sobre Remus, jogando os braços em volta do pescoço dele e abraçando. Pego de surpresa, Remus se sentiu corar. Ele nunca tinha sido abraçado com frequência antes, muito menos por uma garota. Ela era macia e seu cabelo era cheiroso, como maçãs. Eu queria fazer isso a tempo para o seu aniversário, ela disse, dando um passo para trás, ainda sorrindo. Mas eu continuei estragando tudo. Graças a Deus funcionou. Você teria pensado que eu era louca se não tivesse. Sim, ele riu, nervoso, ainda se recuperando do abraço surpreso. Obrigado, Lily, isso é uma coisa incrível. Você merece, Remus, ela disse, séria. Honestamente, você trabalha tão duro e está sempre ultrapassando Potter e Black. Remus encolheu os ombros. Houve um silêncio um pouco constrangedor. Olha, vou deixar você continuar o seu dia, Lily disse finalmente. Desculpe por ter te emboscado desse jeito. Vejo você no banquete? Sim, claro. Remus olhou de volta para o livro. Ah, merda, espere. Evans, você tem um guarda-chuva? Eu acho. Ele já deve estar guardado. Pegue ele de volta, ele disse com firmeza, e leve para o jantar, ok? Ok. Assim que ela saiu, Remus se permitiu um momento para se sentar. Ele não conseguia acreditar que não tinha pensado nisso. Era tão simples, tão elegante. Seria capaz de ler durante todo o verão. Virou a página. É importante notar que o voto perpétuo, uma vez feito, não pode ser substituído por qualquer outro tipo de voto, juramento ou promessa, feita posteriormente, independentemente de quaisquer preocupações legais ou morais em torno de manter tal voto. Portanto, é fundamental que... Remus engasgou de repente. Foi como se houvesse um clique em seu cérebro e tudo tivesse se encaixado. Ele saltou. A biblioteca teria que ser adiada mais uma vez. Eram momentos assim, Remus pensou, enquanto andava para cima e para baixo no corredor escuro, que ele realmente apreciara ter o mapa do maroto pronto em suas mãos. Infelizmente, eles só conseguiram mapear 3/4 do castelo e ainda estavam muito longe de rotular todos os alunos. Remus estava esperando do lado de fora da sala comunal da Sonserina por 20 minutos agora, sem sorte alguma. Os alunos de uniforme verde que passavam por ele ignoraram seus pedidos de ajuda, e até mesmo o Barão Sangrento continuou seu caminho depois de uma fungada desdenhosa. Estava ficando sem esperança. Perderia o almoço nesse ritmo. Ele olhou para o relógio mais próximo. Era 12:30. A primeira fase do plano iria começar. Quando a parede da sala comunal se abriu mais uma vez, seu coração afundou ainda mais. Ora, Snape sorriu. Eles disseram que havia um grifinório louco à solta, mas não achei que fosse você, Looney Lupin. Remus suspirou. Cai fora, Snivelus. Não seja tão rude. Snape ergueu a varinha. Eu deveria lavar sua boca com sabão. Achei que você não sabia como lavar. Remus respondeu secamente. Por
Podemos deixar isso para depois? Remus disse irritado. É o último dia do semestre e há muitas coisas que eu preferiria estar fazendo. Você pode apenas, sei lá, me deixar entrar ou algo do tipo? Deixar você entrar? Os olhos negros de Snape brilharam com diversão. Por que diabos eu deixaria você entrar? Eu preciso falar com... Sai do caminho, Snape, seu idiota nojento! Uma voz veio da parede atrás de Severus. Barty Crouch Jr. saiu, seguido por Regulus. Remus sentiu um pequeno alívio. Regulus, você pode chamar Narcisa para... Mordeu! Sem aviso, Crouch lançou uma maldição para Remus, que se esquivou bem a tempo, puxando sua própria varinha. Expele... Ele começou, mas era tarde demais. Crouch o amaldiçoou uma segunda vez, e a dor disparou pelo crânio de Remus, sua cabeça zumbindo. Foi horrível, mas ele não vacilou. Só doou por um tempo, mas a dor já era uma velha amiga. Se eles pensavam que algo tão comum quanto isso iria impedi-lo, eles tinham outra coisa em mente. O que você quer, meio-sangue? Crouch perguntou, sorrindo loucamente. Ou você é apenas burro andando por aqui sozinho? Ele é burro, Severus disse, como uma porta. Cala a boca, Snape, Crouch disse, virando sua varinha para Severus agora. Remus estreitou os olhos, prestando atenção. Aparentemente, Snape era ruim em fazer amigos onde quer que fosse. Calem a boca vocês dois, Regulus finalmente falou, parecendo entediado. Ele estava observando o rosto de Remus o tempo todo. O que você quer, Lupin? Melhor me dizer antes que Barty comece a praticar uma das imperdoáveis em você. Eu preciso falar com a Narcisa, Remus disse muito claramente e tão calmamente quanto pôde. É urgente, é sobre... Você sabe, coisas da família Black. Regulus o observou por mais um tempo, sem falar. Ele era tão parecido com Sirius, só que sem nenhuma alegria ou humor. Se Remus não soubesse, teria dito que Regulus era o irmão mais velho. Snape, vá buscar minha prima, ele disse bruscamente, sem nem mesmo mover a cabeça. Snape parecia furioso, mas obedeceu. Todo mundo fazia o que os Black mandavam? James costumava provocar Sirius por agir como se fosse da realeza, mas talvez ele só estivesse desempenhando o papel para o qual foi criado. Crouch logo ficou entediado e foi embora, deixando Regulus e Remus ainda se encarando em um silêncio sólido. Remus estava realmente feliz em ver o rosto azedo de Narcisa quando ela finalmente atravessou a porta. Ah, Merlin, ela suspirou olhando para Remus. O que é agora? Eu descobri, ele disse rapidamente. O problema, eu tenho uma solução. Ah, tem. Ela cruzou os braços, parecendo não estar convencida. Um voto perpétuo. Ele se apressou, ansioso para resolver tudo e ir. Não pode ser quebrado, nunca. Ela bufou. Sim, isso certamente está implícito. Remus revirou os olhos impacientemente. Quero dizer, ele disse, mais lentamente, sua bravura crescendo, que se você fizer um voto perpétuo, então você não pode fazer nenhuma outra promessa que vá contra ele. Você não pode nem mesmo ser forçada a fazer outras promessas ou votos. Ele enfatizou a última palavra, significativamente. A luz se acendeu nos olhos de Narcisa quase imediatamente. Por um segundo, seus lábios, lindos rosados, formaram o mesmo "oh" que Remus havia feito apenas uma hora atrás quando percebeu isso. Ela não teve tempo de falar, porém, porque no mesmo momento um grito de algum lugar foi ouvido, fazendo com que todos se virassem. Uma garota da Sonserina saiu correndo do banheiro no final do corredor e chorando. Todos eles simplesmente explodiram! Ela disse, parecendo completamente perturbada. Com certeza eles podiam ver pela porta de vai e vem do banheiro atrás dela que ondas de espuma rosa estavam saindo das pias e vasos sanitários. Era realmente magnífico. Grandes e lindas gotas de bolhas de sabão caíam das torneiras e ralos. Eu tenho que ir. Remus sorriu, piscando para Narcisa, e então começou a correr. Notas. OHP. Em inglês, OHP é a abreviação para Overhead Projector, que significa retroprojetor. Retroprojetor era o objeto usado antes dos anos 90 para realizar projeções. O funcionamento de um retroprojetor é basicamente o mesmo de um projetor de slides e um projetor de cinema. Um objeto, no caso uma película transparente com uma imagem, é colocada entre uma fonte intensa de luz e uma lente convergente, ou um sistema óptico contendo pelo menos uma lente convergente.
A posição do objeto e a distância focal da lente devem ser tais que a imagem resultante seja uma imagem real, que é a única que pode ser projetada. Retroprojetores são formados pelas folhas de acetato. Porém, o que isso tem a ver com dislexia? Um estudo publicado por brasileiros e franceses mostrou que voluntários de 9 a 10 anos com dislexia que usaram filtros verdes apresentaram um aumento da velocidade de leitura. O mesmo filtro que não fez nenhum efeito em crianças sem o distúrbio. Esses filtros coloridos foram patenteados em 1983 e já foram indicados não só para crianças com dislexia, como para portadores de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O trabalho foi publicado pela revista científica Research in Developmental Disabilities. E aí tem o link dizendo onde que vocês podem encontrar a matéria. Se vocês tiverem interesse, é só ir no link do capítulo no AO3 e até o final da página onde estão as notas do capítulo. All the Young Dudes, capítulo 39, segundo ano. O longo último dia, parte 2. O resto da tarde foi nada menos que caótico, e Remus sabia que Sirius e James, onde quer que estivessem, deveriam estar se divertindo muito. Todos os banheiros do castelo foram misteriosamente afetados pela enchente de espuma, e ninguém parecia ser capaz de impedi-los por muito tempo. Enormes montes de bolhas obstruíam os corredores como neve rosa, e os alunos que não queriam brincar com ela não pareciam se importar em serem forçados a sair para descansar na grama e passar seu último dia no sol. Remus, que já havia sacrificado sua hora do almoço, ainda precisava ir à biblioteca e devolver seus livros, ajudar Sirius a empacotar, embora, na verdade, ele disse a si mesmo enquanto subia as escadas para a torre da Grifinória que ele tinha feito o suficiente para ajudar Sirius por um dia, e ver Madame Pomfrey para um check-up de final de ano. Ele também precisava chegar ao salão principal cedo para ajudar James e Sirius com a fase final do plano. Não era uma magia complexa, mas era forte e, idealmente, precisava do máximo de varinhas possível. Biblioteca primeiro, ele pensou consigo mesmo, propositalmente enquanto entrava na, agora vazia, sala comunal. Pelo menos não havia ninguém para impedi-lo agora. Um dos outros, obviamente, estivera no dormitório desde a última vez que Remus o deixou, porque estava ainda mais bagunçado do que antes e a capa da invisibilidade agora tinha sumido. James, que provavelmente era o mais arrumado de todos os quatro, havia embalado todas as suas coisas na noite anterior e feito a cama com cuidado. O espaço de Remus estava arrumado apenas porque estava totalmente vazio agora, exceto por seu pijama e o livro ao lado da mesa de cabeceira. Peter, aparentemente, tentou fazer as malas em algum momento, mas foi chamado no meio do processo. Seu malão estava aberto, várias peças de roupa penduradas para fora, uma pilha de livros em sua cama e sua gaveta vermelha e sua gravata vermelha pendurada na cabeceira. A cama de Sirius era de longe a pior. Ele deve ter procurado alguma coisa em algum momento, porque cada gaveta de sua cômoda estava aberta, seus lençóis estavam abarrotados e seu baú completamente vazio. Remus agarrou sua mochila e saiu imediatamente. Ele pensaria nisso mais tarde. Gostaria de ainda ter a capa de invisibilidade enquanto se esquivava de pirraça mais uma vez. O poltergeist estava se divertindo, mergulhando nas pilhas de espuma e então explodindo para fora delas, assustando alunos e professores desavisados. Remus se lembrou brevemente do que McGonagall havia dito naquela manhã sobre seu pai, bicho-papão, poltergeists. Ele se perguntou o que seu pai, seu campeão de duelo, pai da Corvinal que tinha um temperamento forte, devia pensar de pirraça. Boa tarde, Madame Pince, disse Remus quieto e respeitosamente enquanto estava na biblioteca. Estava quase totalmente vazia e a velha bibliotecária, de rosto cansado, estava separando uma pilha enorme de livros devolvidos recentemente com a sua varinha, colocando-os de volta às estantes com grande prazer. Lupin, ela disse, nem mesmo virando a cabeça para cumprimentá-lo. Ele colocou seus livros cuidadosamente no balcão mais distante dela. Embora a biblioteca não o assustasse mais, não exatamente,
Remus ainda ficava muito nervoso perto de Madame Pince, que claramente preferia que nenhum aluno pudesse tocar em seus preciosos livros. Estes são todos, ela disse bruscamente. Eu saberei se estiverem faltando algum. Definitivamente todos estão aqui, ele disse, se afastando lentamente. O Sr. Pettigrew não devolveu Plantas Venenosas das Ilhas Britânicas e o Sr. Black mais velho tem 3 livros de transfiguração vencidos. Ok, vou avisar quando os vir. Estarei escrevendo para os pais dele, se não o receberá 5 horas. Eu direi a eles. Ele repetiu, quase fora da porta. Suspirando de alívio, ele caminhou até a ala hospitalar em um ritmo vagaroso, lutando contra o desejo de se jogar em uma luta de bolas de neve que os lufanos estavam travando contra os Sonserinos com a espuma. Parecia que o feitiço ainda estava forte. Ainda mais bolhas emanavam dos banheiros pelos quais ele passou, e se ele não estivesse muito enganado, elas estavam ficando maiores. Ele não tinha ideia de onde Sirius, James e Peter estavam naquele momento, mas sabia que eles deveriam estar se divertindo muito. Remus, querido, Madame Pomfrey sorriu quando ele entrou na ala hospitalar. Obrigado por passar aqui. Eu sei que você preferiria se divertir com seus amigos hoje. Ele encolheu os ombros com um pequeno sorriso. Eu não me importo. Apenas algumas coisas antes do início do verão. Podemos ir ao meu escritório? Ele a seguiu e aceitou com gratidão o prato de biscoitos que ela lhe ofereceu. Seu estômago roncava por ter perdido o almoço. Agora, Madame Pomfrey se sentou, evocando suas anotações do nada. Eu tentei entrar em contato com a diretora do St. Edmunds algumas vezes. Parece que ela não sabe como as corujas funcionam. Fica tentando me fazer falar com ela em alguma engenhoca trouxa. Eu disse a ela que não temos um telebone em Hogwarts, mas não acho que ela acredita em mim. Não, Remus sufocou uma risada. Ela não acreditaria. De qualquer forma, entre nós conseguimos organizar que estarei presente antes e depois de seu confinamento, nas 2 luas cheias. Eu expliquei a ela que sua condição se tornou mais difícil durante o ano passado, mas não deve haver perigo nenhum para ninguém na escola. Certo, Remus concordou. Agora que ele estava acostumado com a ideia, estava muito feliz por Pomfrey estar lá, mesmo que brevemente durante as férias. Isso tornaria as luas cheias um pouco menos sombrias de qualquer maneira. Eu quero ter certeza que você vai cuidar de si enquanto isso. Faça refeições completas e tenha um bom equilíbrio entre descanso e exercícios. Remus não teve coragem de dizer a Madame Pomfrey que ele não tinha muito pouco controle sobre as permissões para descansos e que não conseguia se lembrar se em algum momento havia se exercitado enquanto morava em St. Edmunds. Ninguém em Hogwarts parecia entender que tipo de instituição era. Depois disso, ela verificou alguns de seus ferimentos da lua anterior para se certificar de que estavam curando corretamente, então realizou alguns feitiços de diagnóstico. Eram quase 4 da tarde quando voltou para a Torre da Grifinória, pelo que parecia ser a 100ª vez naquele dia. Filch ainda não tinha tido sucesso em acabar com a espuma, mas pelo menos ela parou de jorrar de cada torneira e ralo do castelo. Os outros devem ter ficado entediados e ido fazer outra coisa. Enquanto Remus subia a torre, ele viu alguns alunos voando pelas janelas em suas vassouras. Estava um dia lindo lá fora. Os outros marotos provavelmente também estavam aproveitando ao máximo. Ele levou um choque ao chegar ao dormitório. Oi, Moony! James sorriu para ele. O menino estava sozinho, em pé, do lado do quarto que pertencia a Sirius. Estava fazendo as malas dele. Bom trabalho conseguindo os guarda-chuvas. Obrigado, você também com a espuma. Filch está furioso. Ele esfregou a nuca, sentindo-se constrangido. Onde está Sirius? Fazendo algo maluco em sua vassoura, eu acho. Pensei em resolver isso para ele. Você quer ajuda? Não se preocupe. Você não queria ler um livro ou algo assim? Remus encolheu os ombros. Ele se sentiu um pouco envergonhado, agora. Afinal, parecia certo que James fizesse isso. James era o melhor amigo de Sirius. Tudo bem, eu vou te ajudar, ele disse casualmente, como se isso não me importasse muito de qualquer maneira. Você sabe que eu odeio voar. Legal da sua parte. James sorriu facilmente, juntando um pouco da bagunça de Sirius e arrumando-a rapidamente.
Remus começou a arrumar os discos, empilhando-os em ordem alfabética, porque Sirius gostava desse jeito. Coloque isso no meu baú, disse James, apontando para a caixa de discos. Os livros trouxas também. Disse que cuidaria deles para ele. Você sabe como as coisas são com a mãe e o pai dele. Remus acenou a cabeça, levando-os para a cama de James. Vai ser um verão horrível sem vocês dois, comentou James, parecendo genuinamente triste. Sim, Remus respondeu, sem saber o que mais dizer. Sirius acha... Ele acha que não pode voltar em setembro. O quê? Remus ergueu os olhos, de repente alarmado. James franziu a testa. Sim, ele acha que com essa coisa do noivado, eles podem mandá-lo para Durmstrang, para mantê-lo longe de problemas até que possam casá-lo. Muito drástico, eu acho, mas não impossível. A cerimônia de noivado pode não acontecer, sabe? Remus disse rapidamente. Tenho um pressentimento. Só sinto que Narcisa não vai deixar isso acontecer. Ele não queria contar nada a James ainda, porque James contaria a Sirius, e Sirius poderia ficar irritado por Remus falar pelas suas costas com sua família. E se não funcionasse? Ele não queria criar esperanças em ninguém. Narcisa? James olhou para ele com curiosidade. Do que você está falando? Só sei que ela não quer se casar com o Sirius mais do que ele quer se casar com ela. Só isso. Remus balançou a cabeça. Devo colocar as revistas trouxas dele no seu porta-malas também? Que ano maravilhoso tem sido! Dumbledore sorriu para o salão principal enquanto os restos finais do banquete de fim de ano desapareciam de seus pratos. Remus sentiria falta da comida mais do que tudo e comeu 3 porções de sobremesa. A Corvinal havia ganhado a taça das casas naquele ano e o salão estava decorado com estandartes de seda azul royal e bronze. Cada vez que a mesa da Corvinal festejava durante a refeição, Remus sentia um puxão atrás do umbigo e pensava em seu pai. O discurso de Dumbledore continuou. Estou imensamente orgulhoso de todos vocês, é claro. Agora que estamos todos bem alimentados, tenho algumas palavras que gostarias de dizer. Pronto, rapazes, Sirius sussurrou baixinho, tão baixo que apenas os marotos podiam ouvir. Dumbledore continuou. Parabéns mais uma vez a Grifinória. Agora! Por ter ganhado a taça das casas deste ano. Houve um grito vindo do outro lado do corredor, e todos se viraram para observar cada taça na mesa da Corvinal de repente jorrar bolhas vermelhas e douradas. Elas dispararam para cima em grandes geysers, atingindo o teto e explodindo em uma chuva de gotas brilhantes, que caíram como chuva sobre os alunos abaixo, manchando suas vestes com listras vermelhas da Grifinória. Continue! Sirius sussurrou sua voz alta de excitação, enquanto os marotos agitavam suas varinhas usando cada grama de concentração. Imediatamente, os cálices em todas as mesas explodiram também, causando o mesmo efeito quando os alunos gritaram e começaram a se abaixar para proteger seus cabelos, pele e roupas, que se manchavam de vermelho e dourado vibrantes. Nem mesmo a mesa da Grifinória havia escapado. Não querendo perder a diversão, James havia insistido nisso. Lily Evans trouxera seu guarda-chuva e sorriu maliciosamente para Remus quando Mary e Marlene lutavam para se enfiar debaixo dele. No canto mais distante do corredor, Remus avistou uma Narcisa furiosa escondida debaixo da mesa, seu longo cabelo branco tingido com mechas vermelhas e douradas, que contrastavam terrivelmente com sua pele de porcelana. Ela estava encarando seu primo rebelde com tanto ódio que Remus se perguntou como Sirius não caiu morto ali mesmo, mas ele se consolou com o pensamento de que esse incidente só pode ter cimentado ainda mais a ideia em sua mente de que ela deveria escapar do casamento com Sirius a todo custo. Omnis tratum, Dumbledore disse calmamente, apontando sua varinha para o teto. Imediatamente as bolhas estouraram e evaporaram, se transformando em nada, como se um grande campo de força tivesse aparecido repentinamente sobre suas cabeças. Scourgify? O diretor sorriu agradavelmente, agora acenando com a varinha por todo o salão. Instantaneamente, a tinta vermelha e dourada havia desaparecido das mesas, do chão e dos alunos. A ordem foi restaurada. Ah!
James suspirou, parecendo desapontado. Uma excelente maneira de comemorar a vitória da Grifinória no campo de quadribol este ano. Dumbledore pigarreou enquanto os alunos subiam de volta em seus assentos, olhando seus cálices nervosamente. E embora eu admire e incentive as demonstrações de orgulho das casas, gostaria que todos se lembrassem de que o verdadeiro espírito esportivo reside na capacidade de ceder a vitória com elegância. Junte-se a mim para levantar suas taças para Corvinal, ganhadora da Taça das Casas de Hogwarts em 1973. Remus teve a sensação desconfortável de que, embora Dumbledore não olhasse na direção dos marotos, eles eram absolutamente o público-alvo para essa advertência. Ele se sentiu um pouco envergonhado, mas apenas um pouco. Era difícil sentir arrependido quando nenhum mal havia sido feito e enquanto ele estava tão cheio de uma comida excelente. James e Sirius já estavam planejando o final do próximo ano. Peter sorrindo e balançando a cabeça, como um simplório. Lily piscou para Remus enquanto eles erguiam suas taças e ele esperou que nada nunca mudasse.